abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 12, que é o versículo base desta nossa série. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2, que é a passagem base desta série de pregações sobre o cristão. E então, no caso, vamos, antes mesmo de ler, vamos dar graças ao Senhor por este privilégio agora também, mais uma vez, não só orando pelas nossas crianças, mas agora vamos orar também pelo privilégio de termos a palavra do Senhor diante de nós. Vamos então ao Senhor em oração. Te agradecemos mais uma vez, Deus, pelo privilégio de virmos a Ti, agradecer-te pela Tua palavra que está aqui diante de nós. Nós podemos lê-la, podemos decorá-la, podemos cantá-la, podemos estudá-la, podemos, com o auxílio do Teu Santo Espírito, interpretá-la, Senhor Deus, e por sua vez compreender aquilo que Tu tens aqui para nós, para a nossa edificação, para a nossa santificação, para a nossa salvação, para, ó Deus, também o nosso discipulado dos outros, para a evangelização dos outros. Nós te agradecemos o privilégio de a termos, Senhor. Então, agora clamamos que Tu, com o poder do Teu Santo Espírito, também nos venhas instruir, Senhor. Vem-nos dar, então, entendimento e a capacidade de compreendermos e apreendermos e tomarmos para nós e nos submetermos, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Vem moldar o nosso caráter, Senhor. Vem moldar o nosso espírito, como já ainda hoje nós tentamos, Senhor. Que nos possas preencher com o poder do Teu Santo Espírito, que nos capacite realmente a mudar todos os aspectos da nossa vida que não estão conformes, a nos submetermos a Ti e ao Teu ensino, à Tua instrução. Guarda-nos então, ó Deus bendito, de todo o mal. Ajuda-nos, ó Pai, a rejeitar as obras da carne e sim a praticar as obras do fruto do Espírito, ó Deus. E que, ó Senhor, este culto que nós te estamos humildemente a prestar esta manhã, suba diante da Tua presença como um cheiro suave que traga agrado ao Teu coração, Senhor. Queremos que este culto é para Ti e queremos então, acima de tudo, que Tu te agrades dele, Senhor. Ó Deus, vem então falar esta manhã aos nossos corações. Tudo isto então nós te pedimos, tudo isto então nós te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, no caso, vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Será também, não é projetado na versão Almeida século XXI, que é a versão que nós habitualmente utilizamos aqui na igreja. E diz assim então, iremos então neste caso ler em uníssono, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, até aqui, a palavra do Senhor. Podem se sentar, então, amados. Bem, eu confesso que este assunto que nós temos vindo a falar, não é, desde a última pregação que eu fiz nesta série, até agora está a ser o mais complexo para mim de falar. Pois eu confesso que quanto mais eu estudo e medito nele, eu percebo com vergonha própria e vergonha alheia também, o quão longe nós temos caminhado para longe dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Eu creio que este é o grande, eu chamar-lhe assim, o grande ângulo morto da igreja. Não sei se vocês sabem o que é o ângulo morto. Quem conduz, creio que já ouviu falar neste conceito do ângulo morto, que é quando, pronto, ponto cego é a versão creio que do português do Brasil. Nós cá em Portugal chamamos ângulo morto, que é nós olhamos pelo retrovisor e nós não vemos absolutamente carro nenhum lá. De repente a gente começa a chegar, de repente houve uma apitadela que estava um carro mesmo ao nosso lado, mas nós
não conseguíamos ver porque o nosso retrovisor não conseguia dar o reflexo daquele ângulo. Então, de uma forma semelhante, não é? Em que nós não temos consciência de que estava ali um carro, eu creio que esta é exatamente uma situação similar que nós, como a igreja no geral, é um aspecto que nós muitas vezes nós não temos consciência que esse problema existe lá. Muitas vezes a gente sofre com este problema, a gente vive deste problema, a gente participa deste problema, nós sofremos as consequências deste problema existir, mas nós muitas vezes não nos tocamos, não nos ligamos, nem pensamos nas implicações bíblicas para este problema. Estou a falar, nomeadamente, no tema de o cristão e o vestuário, não é? O cristão e o seu vestuário. Nós pensamos muitas vezes, como eu já falava na pregação de introdução, que este é um assunto que muitas vezes é reputado ou é associado a questões de usos e costumes, ou questões de opinião de cada denominação, ou até questões de que cada cultura pode determinar o que é apropriado e correto para si. No entanto, se nós analisarmos as Sagradas Escrituras, percebemos que não é bem assim. Não é bem assim. Por que é que eu digo que não é bem assim? Porque em todos os aspectos das Sagradas Escrituras, nós percebemos que, ainda que há circunstâncias em que as coisas nos são descritas num contexto cultural e é falado para uma forma que aquela cultura percebesse, não obstante, existe sempre o aspecto do princípio. Sempre a Bíblia nos deixa princípios. Quando nós, por exemplo, mais à frente, não hoje, mas noutra pregação, falarmos sobre quando Paulo e Pedro dizem que as mulheres não andassem de tranças e de pérolas e tudo mais, nós não estamos a dizer para as nossas irmãs africanas: cortem as tranças todas fora, ninguém pode usar mais tranças. Não é isso que está a dizer. Mas ali há um princípio que está a ser deixado, que é atemporal e é independentemente da cultura. E depois nós, claro, que vamos perceber, temos que analisar como é que eram as tranças feitas, qual é que era o significado de usar tranças naquele contexto, e por sua vez, então, qual é que é um equivalente que nós temos, por exemplo, na nossa própria cultura, atualmente, que nos mostram algo que nós, por sua vez, temos que evitar semelhantemente, algo que nós também temos que fugir igualmente, ok? Então, mesmo quando nós encontramos circunstâncias nas Sagradas Escrituras, cuja sua descrição muitas vezes vai ser contextualizada a uma determinada cultura, isso nós nunca podemos associar nada e dizer isto é meramente uma questão cultural daquele tempo. Não é, irmãos. Não é. Porque se nós queremos que o nosso Deus é atemporal e queremos que o nosso Deus é acultural, ou seja, ele está sempre acima da cultura, o próprio Senhor Jesus, nós não podemos dizer que mas ele tinha mesmo que fazer isto porque ele estava naquele contexto cultural. Não tinha. Nós sabemos que ele quebrou várias regrinhas que havia naquela cultura. Por exemplo, ele não podia falar a sós com uma mulher sobre qualquer circunstância. Ele foi falar com uma mulher samaritana. Ele, segundo o contexto cultural daquela altura, ele não podia colocar um pé sequer no território de Samaria. Ele entrou por lá a andar. Então, nós percebemos que ele não só foi mas ele tinha como que um encontro, nada a ver com romantismos, ele tinha um encontro marcado com aquela mulher naquele lugar para mudar a vida daquela mulher. Aquela mulher que, por sua vez, estava a viver uma vida toda errada. Mas ele tinha um encontro marcado com ela, porque ele, acima da cultura, não violando nenhum princípio da palavra de Deus, e não cometendo qualquer tipo de pecado, porque em momento algum Deus nunca precisou de pecar para fazer a sua vontade, e é isso que nós também temos que ter cuidado. Nós não tentarmos justificar às vezes os nossos pecados para cumprirmos o que quer que seja na nossa vida. Então Deus sempre se manifestou aculturalmente acima da cultura, ainda que nós percebemos que num contexto do Velho Testamento ele cria a cultura do seu povo, é ele que cria a cultura, a religião daquele povo, com vários significados que agora, Jesus Cristo vindo, já não fazem sentido para nós, ok? E por isso é que nós, como cristãos, ainda há bocado falávamos na altura dos cânticos, nós agora não precisamos mais de entregar sacrifícios animais. Porquê é que nós agora não continuamos a praticar sacrifícios animais? Porque isso tudo era uma sombra, era tudo um exemplo, era tudo algo que apontava para a obra completa de Jesus. Jesus vindo, fez o sacrifício derradeiro, de uma vez por todas, e por isso não faz mais qualquer sentido qualquer tipo de sacrifícios animais. Então tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido, tudo tem
um progresso. E então, nesse sentido, não é, falando deste assunto, igualmente nós não podemos meramente pegar em certas e determinadas coisas que temos o princípio, e como se costuma dizer muitas vezes, atirar o bebé fora com a água do banho. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, não é? Imaginemos, nós damos banho a um bebé, não é? Está ali, sobra aquela água que a gente vai deitar fora e a gente, em vez de deitar só a água, deita água e bebé vai tudo fora. Muitas vezes os cristãos fazem isto, com certas e determinadas passagens das Sagradas Escrituras. Há passagens que aparentemente são um bocadinho, não casam tão bem com a nossa cultura, não casam tão bem com aquilo que nós vemos à nossa volta. Então, espera aí, como é que a gente dá a volta a isto? Quem é que tem que mudar? Mudamos nós? Ou mudamos, digamos assim, a palavra? E por isso é que nós, infelizmente, começamos às vezes a ouvir pessoas que já dizem, não, nós temos que atualizar a Bíblia. Nós temos que atualizar a palavra de Deus. Nós temos que pregar as coisas de uma forma diferente. Há pessoas, igualmente, para buscarem defender certas e determinadas situações que nós vemos a acontecer mesmo dentro das igrejas. Nos nossos tempos, nós vemos que, como eles percebem que chega a um beco sem saída, porque a Bíblia não dá margem para isso, então dizem, não, mas isto é assim... Isto está mal traduzido. Isto está mal traduzido, na realidade isto está mal traduzido, não deve ser interpretado desta forma. Ou, não, isto é uma opinião do apóstolo Paulo, ou é uma opinião do apóstolo Pedro, mas não quer dizer que era mesmo assim. Ou, não, o conceito real que havia naquela altura deste determinado pecado não era bem como nós agora vivemos nos tempos de agora. Então aquilo que antes era proibido, e até podia levar alguém à pena de morte, agora não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então nós temos que perceber que, ainda que mude muitas vezes a manifestação da aplicação, por exemplo, de um princípio, o princípio se mantém. Okay? Um princípio é sempre um princípio, e por isso o princípio não muda. Okay? Por isso é que nós queremos que os 10 mandamentos perduram. O cumprimento dos 10 mandamentos, a nossa necessidade de, como cristãos, nós seguirmos os 10 mandamentos, se mantém. E porquê é que isso se mantém? Como nós temos, por exemplo, na classe de novos membros, são logo as primeiras lições, porquê é que isso se mantém? Porque isso tem a ver com o caráter de Deus. Os 10 mandamentos expõem o caráter de Deus. E como expõem o caráter de Deus, é uma coisa que não muda. Deus não muda, o seu caráter não muda, e então, por sua vez, nós precisamos de guardar os 10 mandamentos. Precisamos de ter o Senhor, nosso Deus, como o único Senhor. Nós não podemos continuar a praticar a idolatria. Nós não podemos dizer o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus em vão. Nós precisamos de guardar um dia de descanso a cada semana para estar em comunhão com Deus e estarem a descansar e a confiar que Deus vai providenciar as forças e a capacidade para os próximos 6 dias que aí vêm. Nós precisamos, por sua vez, de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós não podemos cometer homicídio, não nos é lícito cometer homicídio, não nos é lícito adulterar, não nos é lícito roubar, não nos é lícito, por sua vez, mentir e, por sua vez, não nos é lícito inventar histórias e falso testemunho contra os nossos irmãos e não só isso, cobiçar as coisas dos outros. Não nos é lícito invejar as coisas do próximo. Então isso é atemporal. Isso é completamente atemporal. Se antes era o boi que ele dizia lá na passagem de Êxodo 20, se antes dizia que é o boi que a gente não pode cobiçar, qual é que é o boi agora do meu irmão? Não estou a insultar ninguém, atenção. Qual é que, o boi do meu irmão agora é o carro que ele tem lá estacionado à frente da casa dele, na garagem. Então não posso cobiçar o carro do meu irmão. As coisas, novamente, o princípio se mantém. Antes eles guardavam mesmo o 7º dia, no sentido de que era aquele dia que era a seguir à sexta-feira. Antes eles guardavam esse dia. Qual foi o dia que os cristãos começaram a guardar, a separar para cultuarem a Deus? O domingo. Porquê é que passou a ser o domingo? Porque foi Constantino que mandou? No próprio livro de Atos nos diz que foi porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, os cristãos começaram-se a reunir no primeiro dia da semana. Mais tarde, exatamente, no Império Romano, por causa do culto ao Deus Sol primeiro, o imperador disse que ia passar o primeiro dia da semana era dia de descanso. E mais tarde começou a haver essa associação. Mas antes mesmo de em qualquer império vir determinar o que quer que seja, já os cristãos, por norma, se começaram a reunir no primeiro dia da semana. Ok, amados irmãos? Mas aquilo que é importante, e mesmo para quem eventualmente trabalha, seja obrigado a trabalhar num domingo, passa a expressão, precisa de guardar um dia de descanso para estar em comunhão com Deus e comunhão com o seu povo. Mas então, como estava a dizer, como se deve, como o meu dever de pregar sobre todo o conselho de Deus, e quando falamos no conselho de Deus, estamos a falar nas
Sagradas Escrituras. E por isso, se eu tenho que pregar sobre todo o conselho de Deus, aqui estou mais uma vez, nesta viagem, que será uma maratona, não será um sprint. Então, eu não tenho o objetivo de terminar rápido, porque eu percebo que, ainda mais sendo um tema sensível, delicado, complexo, é melhor eu ir por partes, ir devagar e que nós todos andemos na mesma página, para que não até pareça que há uma coisa que eu, como louco, desnaturado, e que agora, se calhar, estou a pensar em uma nova seita, porventura quero agora impingir alguma coisa aos amados irmãos, mas apenas nós caminharmos pelas Sagradas Escrituras para mesmo nos reavaliarmos nesse sentido, porque é um tema, como eu disse, complexo, e por isso eu quero caminhar paulatinamente, mesmo, e rogo ao Espírito Santo de Deus que não me guie só a mim, mas também Ele invada os nossos corações e que isso possa ocorrer para que não só eu também não seja mal interpretado, como eu também não me expresse mal, e para que, como eu disse, não seja considerado um louco, ou um legalista, ou retrógrado, ou até mesmo complexado. Mas bem, a questão que é na realidade, ou melhor, quando nós tratamos sobre a questão do cristão e o vestuário, nós não estamos a falar de nada mais, nada menos, como eu já tinha dito, do que sobre modéstia cristã. Modéstia cristã. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre modéstia cristã. E quando eu falo sobre modéstia cristã, não estou meramente a falar sobre um tema de conferências, não estou meramente a falar sobre páginas de estilos de roupa nas redes sociais. Eu estou a falar, sim, de um contexto que, ao longo da história da Igreja, sempre foi abraçado pela comunidade cristã, mas que, ao longo do tempo, e acima de tudo, essencialmente e de uma forma muito violenta, nos últimos cerca de 80 anos da nossa sociedade, tem mudado muito aquilo que tem sido interpretado como modéstia cristã e, por sua vez, a forma de vestir das pessoas também, atrelado a isso, também tem mudado muito a sua forma ao longo dos últimos 80 anos da história da humanidade. E esse também é um dos pontos que eu também chamo um bocado a atenção, que é para vocês terem a noção de que não é nós queremos que existem, não é, cerca de 6.000 anos de história da humanidade e nós tivemos altos e baixos, bem baixos, como foi, por exemplo, o período do Império Romano, e depois, mais à frente, nós tivemos só depois, como disse, a sociedade, depois do Império Romano ruir e, por sua vez, a proliferar do cristianismo, a sociedade mudou muito, os seus valores, os seus princípios, acima de tudo aqui no Ocidente, mudaram muito e, por sua vez, também a forma das pessoas se vestir foi atrás exatamente dos princípios cristãos que proliferavam na sociedade. E isto perdurou mais ou menos até ali ao início do século XVIII, depois século XIX, houve ali algumas mudanças, mas as mudanças mais radicais da história da humanidade em termos da roupa começaram apenas nos anos 30 do século passado. Não sei se vocês têm a noção. E dos anos 30 para os anos 40 já houve sérias e violentas mudanças e ali quando nós chegámos depois aos anos 70 com a chamada revolução sexual, não sei se vocês já ouviram falar, depois daquele movimento hippie e tudo isso, vem o conceito da revolução sexual e do feminismo moderno também, e a forma das pessoas vestirem começou a mudar de uma forma violentíssima. Ao passo que, como eu estava a dizer, algo que as pessoas usassem a nível secular, usassem publicamente nos anos 30, 40, se usassem, ou melhor, algo que usavam nos anos 70, se tivessem usado nos anos 30 ou 40, eram presas, por exemplo, e ser levadas para a cadeia, e agora nos anos 70 já se podia, porque agora nós estamos neste movimento do amor livre, não é? Do festival do Woodstock e daquela coisa toda, das pessoas começarem a experimentar com drogas, começar a surgir novas drogas, inclusive, e as pessoas, neste clima de liberdade, e que sabemos que acima de tudo era libertinagem, nós começámos a ver estas mudanças tão violentas. E porquê que eu digo também não é que este é um assunto, como eu já falava na última pregação, é um assunto tão estranho para nós? Porque nós, de certa forma, todos crescemos ou nascemos depois disso já ter acontecido. Nós crescemos ou éramos crianças, a maior parte de nós, quando isso já estava tudo a acontecer. Então, quando nós já chegámos à idade adulta, isso já estava a ser instituído na sociedade. E então, outros de nós já nascemos completamente mergulhados nesta água. E então, como nós pensamos, um peixe só sabe que está molhado quando a gente o tira de dentro da água. E como nós estamos encharcados exatamente nesta forma de ser e de estar, nós não temos a noção o quão
longe nós já fomos nesta caminhada. Eu lembro-me quando, aqui há uns anos atrás, eu ouvi o pastor Vodi Bockham Jr. numa pregação deles. Não me lembro qual é que era o contexto da pregação. Não me lembro provavelmente qual é que era a pregação. Não sei se era algo relacionado com masculinidade e feminilidade bíblica ou algo do género. Mas ele fez a seguinte afirmação. Eu já disse outrora aqui na igreja. E aquilo ficou-me mesmo assim, tipo, a abanar assim, digamos assim, os ouvidos e a ressoar na minha cabeça, que ele disse assim: nós vivemos numa cultura tão, mas tão pornográfica que nós não temos a noção o quão grave ela, ou em quão grave estado ela está. Eu fiquei assim, coçar a testa, ou pensar naquilo que ele disse. Ele voltou a repetir: nós vivemos numa cultura tão, mas tão pornográfica que nós nem temos a noção do quão grave ela já está. E depois ele começou a dar alguns exemplos práticos e eu também já na pregação anterior já tinha falado algumas coisas sobre, por exemplo, os reclames que nós temos agora nas nossas televisões, ou reclames que nós temos postos nas ruas, e a forma como as pessoas estão vestidas ou despidas antes, e a forma como as pessoas, mesmo muitas vezes as pessoas cristãs estão à vontade com a nudez umas das outras, uma ao pé das outras, como eu dei aquele caso bem grave daqueles irmãos cristãos a praticarem nudismo uns com os outros e não se passava nada, porque isso tem mesmo a ver com a erosão total dos valores, o pudor completamente a se nos ser retirado, e esse é que é o motivo de que, como as pessoas já estão tão dessensibilizadas, não é? Já estão tão dessensibilizadas, é por isso que quando nós vemos um filme de época, não é? Nós vemos um daqueles filmes de época, por exemplo, como agora traduzir para português, eu lembro, por exemplo, o Orgulho e Preconceito. Não sei se alguém já viu ler o livro ou já viu o filme do Orgulho e Preconceito, e nós lemos naquela altura o simples facto do rapaz tocar na mão da moça, já os dois ficavam com o coração ali aos pulos e aos saltos e não sei o que. Ela largava o lencinho e ia apanhar o lencinho e de repente as mãos tocavam, raspavam as mãos uma na outra e já ficavam ali os dois assim todos assim ofegantes, porque não era normal que dois moços que não são nada um ao outro legalmente falando se andassem a agarrar e a beijar uns aos outros e tudo mais, como agora é banal de acontecer. E por isso é que a gente olha para aquela altura e a gente olha para aquilo, sinceramente, também coisa tão retrógrada. Mas isto foi a norma durante milénios da história da humanidade. Foi assim. Agora, o que é normal, digamos assim, o normal é fazerem tudo e mais alguma coisa, só falta ter um anel. Só falta ter um anel no dedo, mas tudo e mais alguma coisa já chegaram ao hall de entrada da casa, já foram entrando pelos cômodos da casa, já foram ver como é que fica a cozinha, como é que é a sala, já sabem tudo e mais alguma coisa daquilo que é casamento, menos pagar contas e ter um anel no dedo. E isto acontece fora e dentro da igreja. Mas isto de forma alguma que é aceitável, amados irmãos, e de forma alguma que em algum ponto da história do cristianismo isto foi considerado como aceitável, a não ser agora. Que eu inclusive já ouvi supostos pastores a pregarem a favor disso, a pregarem a favor de tudo mais, dos jovens e dos menos jovens experimentarem, sim, se envolverem uns com os outros e fazerem como fosse para comprar um carro. Primeiro tem que testar bem o carro e tudo mais para ver se o carro serve antes da gente finalmente imprimir o gatilho e comprar o carro. Então, infelizmente, nós vemos que as coisas têm caminhado assim, desta forma terrível. Amados irmãos, terrível. Igualmente, modéstia cristã, como eu disse, não tem nada a ver com páginas de redes sociais, com combinações de roupa. E, no fundo, não tem a ver até com uma questão de roupa. Mas antes e acima de tudo, é uma questão de coração. É uma questão de coração. É sempre algo que tem a ver com o nosso coração. Porque, igualmente, se nós vamos para os extremos do Médio Oriente, em que temos inclusive aquelas culturas, não é, em que as mulheres só têm ali os olhos à vista, ou em alguns conceitos até os olhos tenham uma rede, digamos assim, uma rede de renda à frente. Se nós vamos para esses excessos, isso não quer dizer que elas são modestas. Nem quer dizer que os homens são modestos. Por si não quer dizer. Por isso, não é meramente, como eu disse, uma questão de roupa, mas acima de tudo é uma questão de coração. Porque alguém pode estar com uma roupa que em teoria é modesta, mas o seu coração estar longe do Senhor. Mas o seu inverso, no entanto, já não é possível. Atenção.
Ou seja, eu volto a repetir. Alguém pode estar com uma roupa que em teoria é modesta, mas o seu coração está longe do Senhor. O seu inverso, no entanto, não é possível. Alguém pode estar com uma roupa que em teoria é modesta, mas o seu comportamento não o ser. Mas, por sua vez, também o seu inverso não é possível. As nossas roupas, além de terem sido criadas por Deus a fim de que cobrissem os nossos corpos, são uma moldura para o nosso rosto, de onde deve ser refletida a glória de Deus, e não para ser uma moldura que enfatize os nossos corpos de uma forma a despertar interesse ou luxúria nos demais. Eu volto a repetir. As nossas roupas, além de terem sido criadas por Deus, a fim de que cobrissem os nossos corpos, lembramos a situação de Adão e Eva, são uma moldura para o nosso rosto. Ou devem ser uma moldura para o nosso rosto, de onde deve ser refletida a glória de Deus, e não para serem uma moldura que enfatize o nosso corpo de uma forma a despertar interesse ou luxúria nos demais. Uma passagem muito interessante que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, um bocado relacionado sobre isto da questão da luxúria e dos olhares e dos pensamentos, nós encontramos em Jó, no capítulo número 31. Jó, capítulo número 31, logo no iniciozinho. Do 1 ao 3 diz assim. Jó 31, de 1 ao 3, diz assim na palavra do Senhor, desculpem. Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma, pois que porção eu teria de Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não está a destruição destinada ao perverso e o desastre aos que praticam o mal? Então aqui, novamente, é um alerta para nós termos cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. O próprio Jó diz que ele fez um pacto, um acordo com os próprios olhos, de ele não cobiçar nenhuma moça. Ele não estar a olhar para qualquer outra mulher que não ser, não é, a sua própria mulher. Olhar, claro que não estamos a dizer em olhar de estar a olhar na vossa direção. Estamos a falar em olhar com malícia, com cobiça, com desejo de forma errada. E isso deve ser, atenção, amados, isso deve ser respeitado, mesmo no período de namoro, de corte, de noivado. Deve ser respeitado. Porque até vocês terem um anel no dedo, digamos assim, até assumirem um compromisso público e social de compromisso um com o outro, vocês são só irmãos. Subentende-se que sejam irmãos em Cristo, não é? Subentende-se. Vocês são só irmãos. Não podem fazer coisas que estão destinadas aos casados. E por isso tem que ter até cuidado com que macaquinhos é que vocês já começam a alimentar na cabeça, mesmo quando são solteiros. Porque vocês, se são solteiros, são solteiros. Não são casados. Lembra-se o que é que o próprio Senhor Jesus falou em relação aos olhares. Inclusive hoje, à tarde em caminha, iremos estar a falar um bocadinho mais exatamente sobre essa passagem. Mas então, outro assunto também, relacionado depois com não só o olhar e exatamente o desejo errado, mas também sobre aquilo que é a exposição, nós encontramos nesta conhecida passagem de 2 de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, 2 de Samuel 11. Igualmente, logo lá no início, versículo 2. 2 Samuel, nós vamos logo relembrar a passagem. 2 Samuel 11, versículo 2. Nos relembra assim a palavra do Senhor. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Temos aqui logo vários aspectos muito interessantes que podemos destacar. Logo para os erros que Davi fez
que o levaram até ao último pecado, digamos assim. Ponto número 1. Primeiro, no versículo anterior nós podemos ver que inclusive era primavera e era a altura dos reis irem para a batalha. Ele era o quê? Um rei. Ele foi para a batalha com o seu exército? Não foi. A que horas é que diz que ele se levantou da sua cama? Tarde. Não sei se vocês lembram também aquela expressão idiomática do povo, aquele ditado popular: mente vazia ou mente ociosa, oficina do diabo. Ele andava ocioso, ele não tinha o que fazer. O povo estava lá em guerra, ele estava lá descansadinho na cidade, estava sem fazer grande coisa, e novamente, se nós não preenchermos a nossa mente com as coisas do alto, se nós não preenchermos o nosso tempo diariamente com coisas do alto, deixem estar que o mundo, a nossa carne e o inimigo das nossas almas vai se preparar para vos encher a agenda e se transbordar. Não vão ter tempo para orar, não vão ter tempo para ler a Bíblia, não vão ter tempo para fazer culto doméstico, não vai haver tempo. Há tempo para muitas outras coisas. Agora, para aquilo que são coisas do alto, não vai haver tempo. Não vai haver tempo, amados. Depois, continuando, não é? Ele foi passear no terraço do Palácio Real e, por sua vez, do palácio, não é? Ou melhor, do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho. Então, uma coisa era ele, já tinha cometido todos aqueles pecados e todos aqueles erros para trás, mas apercebendo-se que havia uma mulher que estava a tomar banho e que ele conseguia ver dali, o que é que ele devia fazer? Voltar pelo mesmo caminho contrário. Fugir, sair daquela situação e daquela circunstância. Mas o que é que o texto nos descreve logo a seguir? Ela era uma mulher muito bonita. Davi teve tempo para avaliar tudo e mais alguma coisa naquela mulher. Ele teve tempo para perceber que ela era uma mulher muito bonita. É engraçado que a palavra do Senhor descreve. Não diz que ela é só bonita. Ela era muito bonita. Batseba era muito bonita. E atenção, que a beleza, biblicamente falando, a beleza é uma virtude. A beleza é uma virtude. Não é um pecado. Não é pecado algo ser belo. Deus é o ser mais belo que existe. A beleza não é pecado. Atenção. Mas a questão é que não é a ênfase da qualidade ou do valor de alguém. A beleza não pode ser a ênfase ou a qualidade do valor de alguém. Por isso é que nós lembramos lá em Provérbios 31:30 que diz que a beleza é enganosa e a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Isto não está a dizer que a mulher que teme o Senhor, é um trufubu. É isso que está a dizer. O José perguntou: o que é um trufubu? Há lá no Brasil tribufu. Pronto. Parece nome de medicamento analgésico. Tome, tribufu. Mas, como estávamos aqui a dizer, não quer dizer que a mulher que teme ao Senhor não se vai arranjar, não se vai apraltar, não vai cuidar da sua beleza, acima de tudo para o seu marido e para honrar o seu Deus. Não quer dizer que ela não vai andar cuidada. Mas o que aqui diz é que exatamente a beleza... Porque é que aqui diz que a beleza é enganosa e a formosura é vaidade? Porque também é algo que é passageiro, amados irmãos. É passageiro. É passageiro. Alguns de nós podemos envelhecer um bocadinho mais bonitos do que outros, mas a beleza e o auge da beleza é uma coisa passageira. É passageira. Não só isso. Se nos acontece um acidente e ficamos desfigurados, vamos nos divorciar por causa disso? E não só isso, mas exatamente quando a beleza se for? Ou quando a pessoa tentar enjoar da beleza? Já viu? Ok, é bonito e tal. E mais? E agora? Mais conteúdo que a pessoa tenha. Se não tiver mais nada, exatamente tão rápido como é uma coisa que anima muito, depois é exatamente para deitar fora. Mas como eu estava a dizer, aqui na passagem de Davi diz que ela era muito bonita. Ele ficou a observar enquanto ela se banhava. Mas é interessante, vocês não podem esquecer de algo também interessante. Mesmo naquele contexto, a própria Batseba falhou. Batseba também errou. Porque Batseba
em princípio, sabia que o rei estava no palácio. Batseba sabia que estava num sítio em que, à partida, quem estivesse acima dela conseguiria ver o que é que ela estava a fazer. Porque dá a ideia que era uma coisa que dava para avistar. Então ela talvez estivesse, por exemplo, no terraço da sua casa. Ela só tinha que tomar banho no terraço da casa. Não tinha que tomar banho no terraço da casa. Ela podia ter tomado dentro da sua casa, com as janelas fechadas. Ela podia ter feito isso. Ali Batseba também pisou na bola, como se costuma dizer. Batseba também errou. Mas isso não justifica tudo o que Davi, atenção, isto não justifica tudo o que Davi foi fazer. Não justifica nada o que Davi foi fazer. É só também um alerta de não só quem tem que igualmente fazer um pacto, todos nós temos que fazer um pacto com os nossos olhos de não estarmos a olhar para o cônjuge alheio ou para o solteiro alheio. E igualmente temos que ter cuidado de não ser pedra de tropeço para os outros. De não andarmos vestidos ou com falta de roupa de uma forma que seja pedra de tropeço também para os outros e que leve os outros a pecar. Eu lembro-me de ouvir uma vez esta frase e pode parecer um bocadinho assim, meio que chocante, meio que incomodativa. Eu até acho que não, mas faço só esta nota, que sabemos que cada vez mais as pessoas estão floquinhos de neve, então a gente às vezes tem que fazer este tipo de notas, porque a frase é a seguinte, talvez vocês já ouviram, que é: não coloques na montra o que não está à venda. Não coloques na montra o que não está à venda. O nosso contexto de exposição e nudez, se não somos crianças e estamos a ser cuidados pelos nossos pais, se não estamos numa consulta médica e estamos a ser avaliados, amados irmãos, está reservado para o nosso cônjuge e para o nosso cônjuge apenas. Não é para os outros saberem como é que é a forma do nosso corpo. Não é para os outros saberem como é que são todas as curvas do nosso corpo. Não é para os outros saberem exatamente tudo e mais alguma coisa. Às vezes só falta ver o pináculo da Torre de Pisa. Tudo o resto já se viu. Já vi como é que é tudo. Só falta 5% do corpo da outra pessoa conhecer. O resto, eu já vi tudo. Já sei tudo, sei onde é que tem todos os sinais, onde é que tem cicatrizes, sei tudo. Só falta ver ali 5% do corpo da pessoa. E de alguma forma, nós temos caído no engano que achar que podemos estar modestos tendo apenas 5% do nosso corpo tapado. E achamos que não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Tenho 5% do corpo tapado. Não há problema nenhum. Mas o outro, que não é meu cônjuge, que não é um médico de família, sabe tudo e mais alguma coisa, todas as curvas, todas as marcas, e se tem celulite, se não tem celulite, e se andou a fazer exercícios para realçar certas e determinadas partes do corpo ou não. Consegue avaliar tudo. Consegue avaliar tudo. Mas o problema está na cabeça das outras pessoas. O problema está aí na cabeça das outras pessoas. Então, amados irmãos, mas como eu já tinha afirmado na pregação anterior, para surpresa vossa e, aliás, surpresa nossa, acima de tudo, isto é um problema dos homens e não é um problema das mulheres. Porque é que eu digo que a questão da modéstia, a modéstia de responsabilidade é, acima de tudo, um problema dos homens e não um problema das mulheres. Eu passo a repetir. Ponto número 1. Todo o livro dos Provérbios de Salomão, ou melhor, em todo o livro dos Provérbios, Salomão alerta os seus filhos, homens, de se afastarem das mulheres que se vestem ou se comportam de forma indecente, digamos assim. A passagem diz que é prostituta, mas vamos dizer indecente. Ponto número 2. Quem é que essencialmente dá atenção a mulheres que se vestem ou se comportam de forma indecente? Os homens. Se não dessem atenção, as mulheres paravam-se de se vestir assim. Simples assim. Ponto número 3. Quem mais consome e gasta tempo e dinheiro para ver imagens, vídeos e filmes indecentes? Os homens. Se os homens estão a sustentar a máquina vai continuar a girar. Se dá lucro, se dá notoriedade, se dá likes, a máquina vai continuar a girar. Quem são os chefes da família que deveriam ensinar os seus filhos a não olhar e para ou não se comportarem com moças de forma imprópria?
e que deviam também ensinar às moças a se valorizarem e a vestirem e portarem de forma modesta. Quem são os chefes da família? Os homens. Novamente. E por último, quem são os líderes de igrejas que têm a responsabilidade de pregar e doutrinar as suas comunidades quanto à modéstia? Mais uma vez, homens. Então há uma fatura que está mais na nossa conta do que na conta das mulheres. E por isso é que, acima de tudo, até o ponto de viragem parte mais de nós, homens, desafio, de ajudarmos as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas irmãs, exatamente nesta tarefa de nós virarmos em direção à modéstia. Ainda assim, como eu disse, ainda assim é um desafio para ambos os sexos. E algo que tanto homens como mulheres têm de se preocupar em resguardar. Não só sobre o que nós colocamos sobre os nossos corpos, como também o que colocamos diante dos nossos olhos. E isso é um problema de ambos. É um desafio para ambos. Não só o que a gente veste, mas também aquilo que a gente vê. Isso é um desafio que está para ambos de nós. E depois então, já terminando a mensagem de hoje, pois a seguir também teremos ainda o período da ceia do Senhor. Objetivos práticos da nossa forma de vestir. Obviamente ainda estamos numa das primeiras pregações, mas eu queria já deixar alguns objetivos práticos da nossa forma de vestir. Ponto número 1. A nossa roupa fala uma linguagem, ok? A nossa roupa fala uma linguagem. E ela deve falar de santidade, piedade, pureza e castidade. Ok? A nossa roupa vai falar uma linguagem. E ela deve falar de santidade, piedade, pureza e castidade. Ponto número 2. A nossa roupa deve dizer não que queremos seguir as diretrizes deste mundo, mas antes que queremos glorificar o Deus Altíssimo. Então a nossa roupa não deve dizer, ainda que nós podemos estar estilosos, podemos estar cuidados, elegantes, bem vestidos, mas a nossa roupa não deve dizer que nós queremos estar a seguir as tendências da moda da atualidade, mas que nós, com a nossa forma de vestir, queremos glorificar o Deus Altíssimo. Logo, a modéstia, ponto número 3, a modéstia está atrelada à nossa busca pela glória de Deus e pelo nosso amor a Jesus Cristo. Associado a tudo isto, já dando para encerrar a mensagem de hoje, eu lembro-me de, quando estava a ler o livro, aquele livro de Deus o Estilista, que foi, depois de terem escolhido o tema, digamos assim, terem votado pelo tema, foi o livro que eu fui ler, no caso, ouvir, e foi o livro que mais mudou sobre esta temática. Já há anos que mandavam recomendar eu ler esse livro, inclusive na Conferência de Mulheres Cristãs do ano passado, as irmãs desafiaram as irmãs a lerem esse livro, inclusive, como eu já partilhei com vários, eu já coloquei o livro inclusive em audiobook, para quem tiver interesse de ouvir o livro, fique à vontade. Mas eu achei muito interessante, no livro, o pastor Jeff Pollard, que é o autor do livro, coloca a seguinte frase: nunca se ouviu um grupo de rapazes olharem na direção de uma moça e disserem: uau, nota-se mesmo que ela ora bastante pela forma como ela está vestida. Ou, uau, nota-se mesmo que ela é uma mulher muito piedosa, vai dar uma boa esposa pela maneira como ela está vestida. Por norma não se ouve isso. Por norma não se ouve isso a falar. Mas aquilo que infelizmente mais vai chamar a atenção exatamente é aquilo que não é modesto. Que não é decente. Que aos olhos da nossa sociedade, não é que nós estamos a avançar a um ponto que as pessoas até podem andar nuas, desde que seja num determinado contexto, as pessoas podem andar nuas, que já legalmente falando já não se pode fazer nada. Nós percebemos aí que ao mesmo tempo o facto de já haverem estes extremos não quer dizer que nós então, que aquilo que seja moderação
já não seja muito para lá da linha do golo. Ok? Porque às vezes a gente pensa, não, espera aí, Santos, isto é que era ser modesto. E isto era imodesto. Agora, como o ser imodesto já vai aqui, a gente acha que estar aqui ainda é modesto. Não. Agora, isto aqui é imodesto. Então, posso estar aqui para lá da linha do golo, não há problema. Então, mais uma vez, amados irmãos, agora que nos vamos aproximar da mesa do Senhor, é um assunto que precisamos mesmo de pedir muita graça da parte de Deus, para que nós ajustemos, adequemos, nós façamos uma reciclagem. Se for necessário a gente olhar, abrir o nosso guarda-fato, a gente começar realmente a olhar para as nossas peças de roupa e a orar, Senhor, é para eu usar o que aqui tenho? Ou o que daqui está que eu não devo usar? Porque nós não podemos, como deixar, não é, ter ângulos mortos no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar áreas da nossa vida que ficam intocáveis pela nossa conversão, que ficam intocadas com a nossa transformação. Porque é interessante nós olharmos para as outras, aquelas culturas bem mais diferentes, tipo culturas na Ásia, culturas na África, e a gente pensar, não é, nos missionários que chegam lá e depois as pessoas param de se vestir daquela forma típica, começam a adaptar a forma de vestir, as mulheres param de andar com os cheios à mostra, começam a tapar, não é? Os homens param de andar com a parte de baixo à mostra, começam a tapar e tudo mais. A gente vê que as indumentárias começam a mudar e a gente nota, uau, que diferença que o cristianismo está a fazer naquela cultura. E depois nós achamos, nós estamos bem, nós não precisamos de mudar nada, não há nada na nossa cultura que esteja mal. A nossa cultura já está benzida com água benta 3 vezes. Não tem mal nenhum, as coisas da nossa cultura não há problema. Eu posso ir a qualquer loja, comprar qualquer peça de roupa que não há qualquer problema. Lê do engano. E como disse, isto é um assunto que todos nós somos passíveis a falhar, amados irmãos. Todos nós já falhamos. Todos nós falhamos em algum ponto e todos nós continuaremos a falhar numa certa medida, mas não devemos querer nos manter no erro. Agora que temos a consciência, não devemos nos querer manter no erro. Então, peço que o Senhor esteja a abençoar a sua palavra, que ela faça mudança, transformação nos nossos corações. Para a semana, ou nós depois, ou melhor, depois nós continuaremos também com esta série, mas neste momento, quero dizer, vamos agora à ceia do Senhor. Vamos ao momento da ceia do Senhor.